tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Kênia Fialho e está começando mais um Arte Suburbana Negócio. A nossa convidada de hoje, ela faz uma pá de coisas. Ela é arquiteta urbanista, gestora cultural, curadora e diretora de arte. Além disso, uma mulher maravilhosa. Bem-vinda, Thaís Machado. Oi, Kênia. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse meu processo. Thaís, começa te apresentando um pouquinho para a gente, por favor. Sim. Eu me chamo Thaís Machado, sou de Porto Alegre e comecei uma trajetória em 2016 contemplando a cultura e a arte junto com a arquitetura e urbanismo, pensando perspectivas de como usar isso como uma ferramenta de pertencimento do povo preto. Então, em 2016, com a Caroline Moreira e com o Charles Batista, a gente teve um projeto que era uma produtora com protagonismo preto, uma das primeiras de Porto Alegre, que era Três Tons, e a partir disso comecei a ter essa união com o movimento negro, nessa percepção do meu corpo preto, enquanto arquiteta, militante, que foi me trazendo embasamento para construir os projetos que eu venho desenvolvendo hoje, que é como gestora cultural do Festival Porongos e como CEO da Ibocum Arquitetura e Design. Ai, que lindo, Thaís. Conta pra gente como surgiu o desejo de criar a Ibocum. A Ibocum, ela veio desse processo de trabalho conjunto com o Charles Batista, que foi de pensar a arquitetura e urbanismo e o design de uma forma diferente, em que a gente conseguisse incluir demandas das pessoas pretas, né, e de nós, enquanto profissionais negros dessa área, ressignificando o aprendizado que a gente teve na academia e conseguindo perceber que aquilo que a gente aprendeu, né, na hora de ser profissional mesmo, de trazer para as demandas da nossa comunidade, ela não fazia muito sentido. Então, a gente começou a experienciar outras formas de estar dialogando e estar desenvolvendo o nosso trabalho também. E como tu enxerga essa relação entre a arquitetura e a cultura? Porque tu fica bem no meio termo, né, entre elas, assim. E o que uma contribui para a outra? Qual a importância, assim? Sim, ela nos coloca com percepção com a nossa cultura, né, enquanto pessoas pretas, né, que tem uma trajetória muito rica de criações, né, no Brasil, e tentando ressignificar e utilizar de uma forma muito respeitosa, né, dentro dos nossos projetos de arquitetura. E já o urbanismo e a arte, ele dialoga como uma ocupação do espaço da cidade, né? A gente traz esse pensamento também no Festival Porongos, que é o corpo negro, né, na cidade, e como a arte e cultura podem ser essa ferramenta de propulsão, né, de aceitação, de emancipação do povo preto. Atualmente, tu reside em Salvador, né? Mas durante muito tempo tu moraste aqui em Porto Alegre e viveu muito desse empreendedorismo aqui na capital gaúcha. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que é ser uma mulher negra empreendedora no sul do país. E se tem alguma mudança, se tem desenvolvido alguma coisa estando aí também. Sim. Me entender enquanto empreendedora, né, empresária no sul, ela foi uma fase muito importante da minha vida, assim, porque eu consegui ter noções, né, de como o racismo estrutural ele transpassa os nossos corpos e quais ferramentas a gente tem que criar para conseguir, né, se manter trabalhando, obtendo conhecimento. E eu acho que estar em espaços em que a gente possa discutir essas demandas foi essencial para mim. Foi assim no Afrolab, né, o laboratório em que a gente fez parte, onde eu te conheci, também do RS Criativo, que foi um espaço onde eu tive conhecimento de muitas ferramentas que eu posso estar usando de forma muito inteligente, né, nos trabalhos e projetos em qual eu desenvolvo ou faço parte. Também fiz parte de uma aceleração, que é do Pense Grande, em que a gente conseguiu ter percepção
né, de como se lida com esse meio empresarial e que a gente precisa estar sempre em constante movimento, aprendendo, mas que essas informações, elas são difíceis, né? Eu tive uma grande oportunidade em estar nesses espaços para conseguir fomentar mais esse conhecimento, mas é muito complicado. O Sul, ele é um estado, o Rio Grande do Sul é um estado muito racista, né? Muito preconceituoso. Foi difícil, continua sendo, né? Apesar de eu estar aqui em Salvador, meu sócio Charles, ele continua em Porto Alegre, então a gente trabalha, né, nessas duas sedes, eu aqui, ele lá, mas essa construção, esse diálogo, ele sempre permanece, a gente sempre está com obstáculos e tem que estar bem ciente disso, né? Obstáculos, eles vão estar postos e a gente tem que estar bem consciente do objetivo que a gente quer alcançar e sempre trocando, né? Eu tenho essa alegria de poder trabalhar com o Charles, porque além dessas questões profissionais, a gente consegue também dialogar questões pessoais que nos transpassam, enquanto eu, mulher negra, ele enquanto homem negro, gay. Então, é difícil, mas a gente se ajuda, né? Entre eu e o Charles, entre outros colegas também de profissão ou não, que são negros. A faculdade de arquitetura na URGS tem uma super fama, assim, né? De ser uma faculdade elitista e tal. Queria que falasse um pouquinho, assim, como foi para ti esse processo, como foi cursar arquitetura e quais foram os maiores obstáculos, assim, que tu percebeu ao longo da caminhada. Entrei na faculdade, eu não tinha conhecimento sobre a Universidade Federal. Eu sou de uma universidade privada, né? Eu sou da Uniriter, de uma época em que o ensino de lá não era tão sucateado. Então, foi complicado, porque eu acredito que as particulares, elas são ainda um pouco mais difíceis que as públicas, porque, enfim, né? É um universo bem próximo, mas existem as especificidades que fazem a gente estar pensando e se repensando naqueles espaços, né? Mas consegui sair de lá, né, num tempo hábil, relativamente bom, assim, mas que me causou algumas sequelas, admito, saí um pouco doente da graduação, mas que com o tempo a gente vai também retomando esse processo ancestral nosso, né, de cura e de se compreender de novo e do papel que a gente tá desenvolvendo, o que a gente quer fazer com isso, né? Todo esse conhecimento que a gente adquire, a gente vai levar para onde. Então, a academia, ela tem uma estrutura, né, pensada por pessoas brancas. Com muita fé. Queria que tu falasse agora um pouquinho sobre quais são as maiores dificuldades em ser empreendedora e quais foram as tuas maiores vitórias, assim. Porque é bem isso, né? A gente batalha, mas às vezes acontece uma coisa que, nossa, faz tudo valer a pena. Queria que tu falasse, assim, destacasse as tuas maiores vitórias ou as mais importantes para ti e também quais foram os maiores obstáculos, desafios. Os obstáculos e desafios, eles sempre vão aparecer, né? Eles fazem parte dessa jornada. Então, não sei te numerar, assim, por ordem, o que foi mais pesado ou o que mais me impactou, assim, mas existem muitos. Todo dia aparece um diferente, então, ter essa ciência, né, de estar disposto e disposta a passar por isso. É difícil, às vezes, dar um desânimo, tem vezes que tu não quer nem olhar para o teu projeto, mas aquela... Eu tenho usado como um escape, voltar a estudar pessoas pretas que desenvolvam ações, que dialoguem ou não com o que eu estou fazendo, e também tirar força disso, né? Porque existem muitas pessoas fazendo esses corres para manter seus projetos. Eu acho que nesse ano de 2020, apesar de a gente estar numa pandemia, aconteceram algumas coisas bem legais, né? Eu posso estar dizendo assim, eu fui convidada para ser uma curadora dentro do Prêmio de Arquitetura da Tomiotaki, no Museu de São Paulo, o 7º Prêmio de Arquitetura da Tomiotaki AkzoNobel, e para mim foi uma honra, assim, participar e ser parte desse comitê.
Também a Ibocum saiu na Vogue Brasil, isso foi muito massa, foi uma experiência muito bacana, assim, a gente ficou em êxtase. A gente sabe que a gente tem um trabalho bem sólido, né? A gente tem ciência disso, a gente todo dia, volta e meia, analisa a nossa postura, e a gente sabe que é importante estar nesses meios de comunicação, né? Que ele é amplo. E foi muito, muito legal, foi uma experiência muito bacana. E a outra experiência que vai acontecer, que ainda não aconteceu, é que eu vou ser mediadora de uma mesa no Museu de Arte do Rio. A gente vai estar falando sobre arquitetura, arte, cultura, que são as coisas que me movem, né, que eu venho trabalhando, e que vou estar mediando uma mesa com profissionais pretas, das quais eu admiro. Então, está sendo um ano bem bonito, assim, ele está não só a mim, né, como a Ibocum, o Festival Porongos, está trazendo muitos presentes, assim, e eu sei que isso é reflexo de uma caminhada muito bem solidificada, com passos firmes, né, pensando o futuro, mas também reavaliando o passado. E eu acho que por isso é isso, por agora é isso, mas eu acho que daqui a pouco vão vir outras conquistas e espero estar podendo compartilhar isso com todo mundo e também trazer, né, os nossos para esses passos mais adiante. Ai, Thaís, eu fico muito feliz. Você foi falando, eu fui crescendo assim contigo. Já te Que bom. agradeço. Fico muito feliz assim, em poder te receber e compartilhar um pouquinho assim, de todas essas coisas que têm acontecido. Digo que as nossas portas continuam abertas. Quando tiver alguma novidade e quiser divulgar, pode contar com o nosso coletivo. E é isso, te agradeço muito a disponibilidade